nos tempos bíblicos, uma mulher ficar viúva não era bem visto. Uma mulher ficar viúva nos tempos bíblicos, deixa eu te explicar, era símbolo de maldição. Quem está aí comigo? Amém. Era símbolo de maldição. Era símbolo de algo não bom. Uma mulher ficar viúva era símbolo, deixa eu te explicar uma coisa, de falta de sustento, símbolo de dificuldade, símbolo de escassez. Agora, mas se ela, ainda que estivesse viúva, tivesse filhos, ela poderia, com o crescimento dos filhos, eles assumiam as terras e ele cuidava da viuvez da mãe. O grande problema aqui é que todas as chances desta mulher voltar a ser bem sucedida havia se acabado também, porque os 2 filhos estavam agora mortos. Trocando, como diz, um por um, que é a mesma coisa, não havia nenhuma chance de um sucesso. Agora, o que está acontecendo? Quando nasce então este menino, para quem não tinha mais uma história para seguir, esse menino recebe, no nascimento dele, uma profecia. Diga comigo, profecia. Profecia, queridos, quando ela vem de Deus na nossa vida, ela é poderosa. Ela é poderosa. A Bíblia diz que no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 16, cumprindo-se os dias desta profecia, a Bíblia diz que reinava sobre a nação de Israel um rei chamado Saul. Deus rejeitou a Saul e chama um profeta chamado Samuel, e dá uma ordem a este profeta para que fora à casa de Jessé. Quando Samuel está a caminho da casa de Jessé, a Bíblia nos diz que quando ele chega na cidade, a Bíblia diz que os anciões da cidade, quando viram Samuel chegar na cidade, a Bíblia diz que os anciões, deixa eu te explicar, eles começaram a tremer, eles começaram a ter um temor tão grande, eles se cercaram. No capítulo 16 e no versículo 4, eles se acercam e diz o seguinte: olha, tu vem até a nós, tu és de paz a tua chegada. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele acalmou o coração dos anciões. Deixa eu me explicar. Os anciões da cidade, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando das autoridades máximas da cidade. Os anciões são os conselheiros, os anciões são homens de ponta. São os homens que estão acima de tudo, são os homens que estão junto com os juízes à porta da cidade para ajudar a julgar. São homens, querido, temidos diante da sociedade. Mas deixa eu me falar uma coisa: quando Deus desce na terra, quando nós recebemos algo de Deus, quando Deus manda, querido, a tua mensagem, deixa eu te explicar uma coisa: um profeta, ele teme a Deus, e de todos ele é temido. Por que, pastor, que ele teme a Deus e de todos ele é temido? Porque quando Deus usa alguém, quando Deus fala com alguém, queridos, estremece até o tutano de uma pessoa. Quando Deus fala através da boca de alguém, querido, e você recebe esse negócio, o teu espírito se abala. Quando um homem de Deus chega para entregar alguma coisa para você, você teme. Por quê? Porque você sabe que a boca de Deus vai falar agora. Aleluia. A cidade tremeu, a cidade se desesperou, porque o homem de Deus chegou na cidade.
Mas homem de Deus falha. Homens de Deus erram. Homens de Deus podem se enganar. A Bíblia nos diz que ele chega na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele começa então agora a fazer o que Deus havia mandado. De que forma, pastor? A Bíblia diz que veio o primeiro filho. Quando veio o primeiro filho, a Bíblia diz que o profeta se levantou com a sua botija para ungir Abinadab. Deus o repreendeu. Profetas, homens, falham, gente. Pode errar. Mas a palavra de Deus, a qual nós temos que ficar assegurado com ela, essa não falha. Essa não erra. Porque a Bíblia nos diz que a sua palavra é inerrante. Ela é infalível. A Bíblia diz que quando ele vai ungir o homem, ele é repreendido. E Deus diz: olha, esse que eu tenho rejeitado. Não se atenta àquilo que os teus olhos estão vendo. Não se atenta à aparência, à formosura, à estatura que você está vendo. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, querido, porque nós podemos nos iludir, nós podemos nos confundir, filhos. Isso é muito sério. Por isso eu digo que nos apegarmos com a palavra não há erro, porque com a palavra de Deus não há falha. Deus diz o seguinte: eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Ele diz: olha, eu vejo o coração. Deus está dizendo: eu vejo o que ninguém vê. Deus está dizendo: eu vejo o íntimo. Eu vejo o profundo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vejo o que você não está conseguindo ver agora. Eu vejo o que é melhor para você. Quem está aí comigo? É o que Deus está dizendo assim: olha bem, ó, eu que faço a escolha para você. Eu sei o seu futuro. Eu sei o que tenho preparado para você. Você se lembra quando Deus diz lá no livro de Jeremias? Ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho para ti. Aí ele diz assim: porque os pensamentos que tenho para ti são pensamentos bons, e eles são de paz, e eles são altos. Porque os meus pensamentos são mais altos, são mais elevados do que aquilo que você está brigando agora, do que aquilo que você está pensando, do que essa caixa de informação que você tem aqui. Olha para mim, ó, come on. Olha para mim, confusa, cheia de coisa na cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa para você. A vontade de Deus na nossa vida, que não entendemos, ela é boa, perfeita e é agradável. Agradável. Estamos juntos? Aleluia. Há que a gente não consiga entender. Porque o sofrimento faz parte da perfeição de Deus, queridos. É verdade. Ele veio com O deserto faz parte do cuidado de Deus. Faz parte. No capítulo 1 do livro de Lucas, eu tenho citado muito esse versículo, no versículo 80, diz que João Batista, o
O menino crescia no espírito e no físico, e ele vivia nos desertos. Era a casa dele, era a morada dele. Deserto é lugar de luta. O dia que João Batista sai do deserto e decide na cidade apontar o dedo, a cabeça dele parou numa bandeja. Numa bandeja. Nós temos que entender a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos aprisiona. Paulo estava no cárcere. Paulo, quando morre, gente, Paulo era prisioneiro quando morre, no cárcere. E ainda estando no cárcere, ele não se sentia em um cárcere. Nos momentos de solidão da vida de Paulo, eu acho tão lindo, Coríntios, ele declara uma palavra muito interessante. Paulo escreve na sua última carta, que na verdade não deu tempo do seu filho na fé chegar a tempo para pegar a Paulo vivo. Quando Paulo chega, quando Timóteo chega, Paulo já estava morto. E ele escreve na sua carta, querido, que o seguinte, que nos últimos dias, que nas últimas horas da sua vida, no último julgamento que sentenciou ele à morte, ele escreve dizendo o seguinte: olha, e eu enviei carta, eu esperava que ao menos um tivesse comigo, para que se levantasse a meu favor no dia da audiência, mas nenhum sequer compareceu. Dos irmãos compareceram. Irmão, estou falando de Paulo. Você sabe quantas igrejas Paulo abriu? Você sabe quantos irmãos Paulo ganhou para o Senhor Jesus? Você sabe quantas viagens missionárias Paulo fez? Em outras palavras, deixa eu te explicar. Você sabe quem mais escreveu as epístolas? Paulo tem 13 livros. Ninguém escreveu mais do que Paulo. Ninguém, nenhum dos apóstolos orientou a igreja mais do que Paulo. Ninguém doutrinou, ninguém ensinou mais, ninguém chegou lá e aconselhou mais do que Paulo. No dia da sua audiência, em que ele foi condenado, ele procurou um, e ele não achou nenhum para que se levantasse a seu favor. Só que ele disse assim: combati o bom combate, gente, acabei a carreira, mas eu estou firme, mas eu estou de pé, gente. Eu estou aqui, gente, ó. Por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa: morrer para mim, gente, é ganho. Isso aqui não é o que me aprisiona. Deixa eu te explicar, gente. Servir a Deus, obedecer a palavra de Deus, caminhar com Deus, querido, não é cadeia, é liberdade. Estamos juntos? Por que viver refém, querido? Por que viver aprisionado, queridos? Ele diz assim, olha bem, eu vou falar, fala ou não falo? Porque nós achamos que prisão é simplesmente quando nós estamos lá no mundo. Porque nós agarramos o versículo e diz assim, ó, Mateus 10, 33, Fernando, me ajuda aí, me reflete minha mente. Ele diz assim, olha, se conheceres o Filho do Homem, verdadeiramente sereis livre. Quando de nós conhecemos a Jesus, quando de nós levantamos a mão, viemos para um relacionamento com Deus, servimos a Deus, estamos na igreja, mas não estamos livres. Estamos reféns
refém de situações, ou refém de áreas da nossa vida. Estamos na cadeia. Estamos aí? Isso é sério. Em outras palavras, dentro do tema que eu estou falando sobre profeta, Samuel ia cometer um grande erro. Quantas pessoas estão aprisionados, refém de uma palavra, de uma profecia lançada pelo amor de Deus? Eu não estou dizendo que profeta não é usado. Quantos estão me entendendo? Amém. Profeta é usado. Deus fala através da boca de homens. Não me interprete diferente. E não é porque, não me interprete mal, não é porque eu tenho uma linha que preservamos a palavra, não é porque eu não creio numa palavra de profecia. Me entenda o que eu estou dizendo. Mas eu não troco, porque essa palavra não erra. Essa aqui, Cris, essa não erra. Marques, essa não erra. O dia que essa errar, irmão. Como? Me explica como errar isso. Não erra. Então deixa eu te explicar. Se é palavra de Deus, abraça, porque vai dar certo, vai acontecer. Nosso assunto. Samuel passa Samar, e passando Samar, versículo de número 10 do capítulo 16, todos os 7 filhos haviam passado. 7 filhos haviam passado. No capítulo 10, no versículo 10, olha a sua Bíblia. 7 filhos haviam passado. E o profeta Samuel, diante dos 7, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Dentro da história bíblica, dentro de um padrão bíblico, dentro de uma identidade bíblica, automaticamente quando Samuel viu, escute isso, que não tinha sido o primeiro, o que foi eleito, escolhido, porque ele foi naquele lugar para ungir um rei. Automaticamente a mente dele identificava: se não é o primeiro, é o 7º. Se não é o primeiro, é o 7º. Por quê? Porque dentro da história, dentro dos termos bíblicos, querido, ele entende que o 7º filho dele, com certeza dele não passaria, porque entraria para a história, entraria para os termos bíblicos. Se este foi reprovado primeiro, mas este 7º, ele enquadra-se, é o número perfeito de Deus, é o número que Deus escolheu, é nele que vai acontecer. Ele será o escolhido da minha casa. Quem está aí comigo? Amém. Querido, você acha que Samuel não mirava isso também? Não olhava isso também? Claro que olhava. Claro que ele olhava. Claro que ele via. Ser ungido naquela época, deixa eu me falar o que é ser ungido. Olha para mim, por favor. Ser ungido é ser escolhido. Ser ungido é ser separado. Ser ungido é alguém que Deus olhou para ele e achou diferença entre muitos. É ser ungido. Isso é ser ungido. Ser ungido é quem Deus pôs os teus olhos nessa pessoa. Mas a Bíblia diz que o texto segue dizendo o seguinte: Samuel pergunta agora a Jessé: Jessé, acabaram-se os jovens? Não há mais ninguém aqui? Não.
Quando de repente ele diz no 11: há um que está cuidando das ovelhas. Ele se lembra que no meio dos 7 faltava o mais novo. Ele se lembra que no meio dos 7, querido, faltava o mais pequeno. Ele se lembra que no meio dos 7 faltava um que não era bem visto pelos seus irmãos. Ele se lembra, ele se recorda que no meio dos 7 havia alguém que estava faltando. Ele se recorda que ele não só tinha 7. Ele se recorda que ele tinha um 8º filho que estava cuidando das ovelhas. Quem está aí, gente? Amém. Ele se recorda que faltava um. Então deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela não falha. Porque Jessé, ele é neto de Obed. Obed é o menino que nasceu de Ruth. E quando esse menino nasce de Ruth, a Bíblia nos diz que as mulheres profetizaram dizendo: ei, essa que te nasceu um menino, ela te é melhor do que 7 filhos. Então deixa eu te explicar. Há um que Jessé tinha 7 filhos e confiava no 7, mas se esqueceu do 8º. É porque a palavra de Deus precisava se cumprir. Aleluia. É porque naquela semente havia uma profecia. Aleluia. Quem está aí comigo? Naquela semente havia uma palavra que as mulheres um dia começaram a profetizar e disseram: esse que te nasceu, essa semente é poderosa, esse que te nasceu te é melhor do que 7 filhos. Quem está aí, gente? Jessé deixa passar o primeiro, é ele, Abinadab. O segundo, o terceiro, Samar, Eliabe, o quarto, o quinto, não, já passou o terceiro, mas com certeza o meu 7º é o elegido, que nada, não, ele se esqueceu, ou tampouco não lembrava dessa profecia sobre a sua vida. Ei, que o 8º seria melhor do que 7. Estamos juntos? O 8º seria melhor que 7. Parece nada, né? Ei, a festa da Páscoa, ela durava 7 dias. No sábado se acabava. No domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, parece que nada estava acontecendo, não? As mulheres saíram para lavar o corpo de Jesus. Os discípulos, queridos, se esqueceram que ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Cada um foi cuidar dos seus afazeres, abandonaram a fé, deixaram tudo. As mulheres foram lá no túmulo, querido, não como que quem ia lá para ver o Cristo ressurreto, ressuscitado, não, elas foram para lavar o corpo de Jesus, esperando encontrar um corpo naquela sepultura. Mas quando elas chegam lá, a Bíblia diz que ele não estava lá, e um anjo teve que dizer para ela: olha, ele não está aqui, o que procura entre os mortos não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Que dia é esse que ele ressuscitou, queridos? Que dia é esse que ele ressuscitou? Era o 8º dia. Ele ressuscitou. Sabe o que é isso? Quando as crianças nasciam e elas iam ao templo para serem circuncidados, era o 8º dia. Para quê? Para receber uma identidade, para ganhar um nome, para receber uma autoridade, para ser alguém. Ao 8º dia, Jesus ressurge da sepultura.
Quando ele ressurge no cenário, ele vai a muitos dizendo o seguinte: ao 8º dia ele ressurgiu, ele diz: agora eu tenho uma nova identidade, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia! Glória a Deus! E ele se apresentava ao 8º dia. Há algo nisso. Ele era o 8º. Quando Jessé entende isso, ele libera uma palavra e ele diz: ninguém vai se assentar nessa casa, em volta dessa mesa, enquanto o menino não chegar. Enquanto o menino não chegar, ninguém se assenta em volta dessa mesa. Ninguém come pão nessa casa. Ninguém bebe água, ninguém bebe vinho, ninguém faz nada. Olha para mim. Queridos, o que é teu? Deus é Deus e não é de confusão. Deus não se engana. 7 passaram na frente do menino. Nem lá ele estava. Você não precisa de ficar marcando o lugar. Glória a Deus. Você não precisa de ficar vigiando cadeira. Quem está aí? Você não precisa de ficar marcando território. Quem está aí? Não. Ei, se você confia na palavra de Deus e você é guiado pela palavra de Deus, eu vou falar de novo para você: homens se enganam, mas a palavra de Deus não falha. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Samuel se engana, Samuel pode errar, mas o Deus que eu sirvo não se confunde. O Deus que eu sirvo não erra. Aí, Ronildo, o que é teu é teu. O lugar é teu. Deus te escolheu, Ele te escolheu. Deus te ungiu, Ele te ungiu. Deus te separou, Ele te separou. Mas aonde estava Davi, querido? Ele não estava no meio dos que eram escolhidos. Ele não estava no meio dos que estavam entre a sala. Não estava. Aonde estava? Esquecido. Deus não esquece de você. Deus não te deixa. Você pode estar esquecido, ninguém te vê, mas a prova que Deus está com você, porque você mata leão. A prova que Deus está com você, porque o urso vem, você pega na barba dele e se arrebenta com ele. Você pode estar escondido, ninguém está vendo os cenários das suas guerras, as suas lutas travadas, mas você está matando leão. Você está matando o urso. Você está agarrando o leão pela barba e abrindo ele no meio. Está aí? Amém. Tu pode ser ninguém, mas Deus sabe o valor que você tem. Tu pode ser um entregador de queijo, né? Tu pode ser um mineirinho, né? Entregador de queijo. Quem era Davi? Entregador de queijo. Servia para quê? Para guerra? De jeito nenhum. Quem eram os homens de guerra? Estatura boa. Quem eram os homens de guerra? Os experientes. Quem eram os homens de guerra? Os fortes. Quem eram os homens de guerra? Os que tinham uma boa aparência para governar, para estar na frente de batalha. Quem era Davi? Ninguém. Por que não está no meio dos 7? Estamos juntos, gente? Não. Para que serve Davi? Não, cuidar das ovelhas lá no campo. Para que serve Davi?
Não, menos favorecido, porque se você não sabe essa posição, quem cuidava de ovelhas na época não eram os favorecidos, eram os menos qualificados. Está pensando que cuidar de ovelha é fácil, rapaz? Vai cuidar um mês para você ver. Vai. Coisa mais triste com um pastor, gente, ele dá a vida para uma ovelha, ele carrega no colo, ele repreende, muitas das vezes quebra até a pata dela, o coração dele arrebenta, mói. Ela é muito rebelde, ele tem que pegar a ovelha, tem que quebrar a pata dela. Por quê? Porque ela não quer ficar no aprisco, ela gosta de saltar, ela gosta de fugir. Se os lobos atacam até dentro do redil, aonde os olhos do pastor estão vendo, você imagine fora. E muitas das vezes o pastor pega a ovelha e ele quebra a pata dela. Para quê? Para ela não saltar, para ela não fugir. Dói o coração dele, fere, ele sente a dor. Ele pega, ela não pode andar. Ele amarra ela e coloca ela no peito ou nas costas. E enquanto ela não pode andar, ele caminha durante 24 horas, durante todo o dia, todo o tempo que ele está de pé exercendo, aonde as outras ovelhas estão sendo arrebanhadas por ele, ele aí está com elas, para que elas se sintam junto com elas, e para que elas sintam o calor do seu pastor. O dia que ele solta ela, que ela cura a pata, e de repente ela está ali agora, ela nunca mais sai de perto dele, porque ela acostumou com o cheirinho dele, ela gosta de estar pertinho dele, gostou, se apaixonou. Esse tipo de ovelha, o pastor nunca acha que ela vai ser, que vai trair ele. Infelizmente, a dor maior para um pastor, querido, é quando uma ovelha o morde. Ovelha não é lobo, mas morde, viu? A mordida de uma ovelha, irmã Dedé, é pior do que a mordida de um lobo. Os dentes de um lobo são pontiagudos. Ele morde e arranca pedaço, cicatriza, sara, vai fazer a ferida. A mordida da ovelha, a ovelha não come carne, você sabe disso. Os dentes do animal que não é carnívoro são retos. Quando ele morde, não arranca pedaço, mas aonde morde, cria um hematoma. E é muito grande, dependendo da mordida. Quem aqui já foi mordido por jumento? Por cavalo?